Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar. Nós louvamos a Deus mais um dia abençoado pela presença maravilhosa do Senhor Jesus, por sua infinita graça, misericórdia e bondade. Estamos vencendo cada dia mais em nome do Senhor. Nós estamos atravessando dias difíceis, trabalhosos, como Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala que os dias são maus, os dias são difíceis. Nós estamos vendo tanta mortandade, tantas pessoas morrendo, tantas cidades passando um momento difícil nessa pandemia, e somente a misericórdia de Deus para nos guardar, meus queridos. Ao invés de regredir, parece que está progredindo, né? Em vários lugares, em várias partes, e vamos estar orando, né? Pelo mundo, orar pelos nossos irmãos, orar pelas autoridades, para que Deus venha dar uma direção, em nome de Jesus, porque estamos nessa terra e todos nós estamos sujeitos, todos nós. Ninguém está isento, ninguém, né, está, como se diz, tem uma marca na testa, eu sou livre. Não, todos nós estamos aqui e estamos sujeitos. Vamos pedir que a graça de Deus, que nos guarde, que nos proteja, que nos dê a oportunidade de podermos vencer em nome de Jesus. A gente vê situação crítica em alguns estados, em algumas cidades, né, as pessoas morrendo, e quando morre dessa enfermidade, não tem uma despedida assim muito boa, né, tudo muito rápido, a família não tem aquele direito de, pelo menos despedir, é uma coisa muito difícil, e nós precisamos muito da graça de Deus. Os Salmos, ele fala que praga nenhum chegará à sua tenda, né? Nem a mortandade, nem peste alguma. Mas nós temos que orar e pedir para que Deus nos guarde. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 9, o texto que nos diz assim, João, capítulo de número 9, versículo 1. Deus abençoe os nossos irmãos que estão ali ligadinhos na rádio web AD Colheita, os irmãos que estão conosco aí pelo canal do YouTube AD Colheita Oficial. Deixe o seu like aí, abençoando esta obra em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou e nem seus pais, como foi assim, mas isso foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez um lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou e voltou vendo, e os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, dizia, não é este aquele que estava assentado e mendigava? Glória a Deus. Meus queridos, é um texto, é um milagre que Jesus operou na vida de um cego de nascença, um jovem, uma pessoa que não tinha a oportunidade de ter a visão, de poder contemplar a obra da criação de Deus, de poder contemplar
quem sabe, o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, sua família, seus vizinhos, ele não tinha essa oportunidade. Por quê? Porque ele era cego já desde o ventre da mãe, era cego de nascença que ele veio a esse mundo. E Jesus, quando estava passando próximo à casa deste moço, ele viu este cego de nascença. Ele viu, e os discípulos também viu. E os discípulos ficou meio assim, mas gente, como que pode? E perguntou a Jesus, falou, Senhor, responde para nós, quem pecou, ele ou o pai dele, para que ele nascesse cego? É como se fosse a doutrina assim, pecou, tudo quanto é coisa é consequência do pecado, né? Tudo quanto é dificuldade na nossa vida era consequência do pecado. E Jesus eliminou essa doutrina destes homens, dizendo, olha, nem ele, nem o pai deles pecou. Nenhum deles pecou, nem ele e nem o pai dele, para que ele nascesse assim. Mas isso foi assim, para que manifeste nele a glória de Deus. Para que a glória de Deus manifestasse nele. Então existem coisas na minha vida, meus queridos, existem momentos na minha vida, na sua vida, que está acontecendo, ou que vai acontecer, não é para te matar, não é para te punir, não. É para que a glória de Deus manifeste na sua vida e na minha vida. E às vezes nós não entendemos. Eu te pergunto, quando Jó, ele sofreu aquele martírio, ele sofreu aquela dificuldade tão grande, em que ele perdeu os filhos, em que ele perdeu a riqueza, em que ele perdeu tudo que ele tinha, ele só não perdeu a presença de Deus. Ali, meus queridos, nós vemos, Jó tinha pecado? Não. Jó pecou? Não. Mas então o que foi? Foi uma permissão de Deus, para que a glória do Senhor manifestasse na vida de Jó. E como manifestou? Jó perdeu as suas ovelhas, Jó perdeu os seus bois, Jó perdeu os seus camelos, Jó perdeu os seus 7 filhos, as suas 3 filhas, perdeu tudo. Ficou a estaca zero, perdeu a saúde, perdeu a moral, né? Perdeu a moral, mas ele não tinha perdido a comunhão com Deus, ele não tinha perdido a presença de Deus na vida dele. E o que aconteceu? A Bíblia nos mostra, meus queridos, que ele não havia pecado, mas isso era para que se manifestasse o poder da glória de Deus, como manifestou. Jó foi criticado, caluniado, escarnecido, zombado pelos seus 3 amigos, entre aspas, que vieram para lhe importunar. Jó sofreu demais. E o que aconteceu? Lá no final, no capítulo de número 42, Jó, ele faz uma oração, e nessa oração, que ele orava pelos seus amigos, que ele orava pela sua família, Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus estava dizendo, eu permiti isso acontecer na tua vida, não para que te matasse, mas para que a minha glória manifestasse sobre a sua vida. Então existe momento na minha vida e na sua vida, que nós passamos luta, passamos tribulação, não é para nos punir, não é para nos matar, é mais para que se manifeste a glória de Deus na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Então aqui também foi, os discípulos, eles queriam, como se diz, dizer, quem pecou? O pai dele, ele, a mãe dele, quem pecou para que ele nascesse cego? Nenhum pecou. Ele é dessa forma, para que a minha glória, para que a glória do meu pai se manifeste. E eu vim para fazer a obra do meu pai, e vou fazer enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. E Jesus naquele momento, aproximando-se daquele moço, o que Jesus fez? Jesus fez uma coisa, irmão, que aos olhos humanos seria uma afronta. Seria uma afronta. Imagine bem você chegar em um determinado lugar e cuspir no chão, fazer lodo e esfregar nos olhos dos outros. Se fosse hoje, na atualidade, o que aconteceria? Ele não processava? Eu vou te processar, onde já se viu isso? Cuspir no chão, falta de higiene, cuspir no chão e fazer lodo e passar no meu olho? Aqui, ó, não, isso é charlatanismo, isso é ser um charlatão, mas não,
Não era não, era a glória de Deus que estava para se manifestar na vida daquele moço. Jesus foi lá, cuspiu no chão, esfregou o barro no olho do moço. Deixa eu te perguntar, meus queridos, Jesus não podia chegar ali e falar assim, ó, cegueira, sai dos olhos dele, para que ele veja. Não podia? A cegueira ia embora? Ia, porque a autoridade está na mão de Jesus. Mas olha o que Jesus fez. Jesus foi lá e cuspiu no chão, fez o lodo e esfregou nos olhos do moço. E ainda fez o moço fazer o quê? Vai lá no tanque de Siloé. A Bíblia não fala a distância que eles estavam do tanque. A Bíblia não relata a distância que eles estavam daquele tanque de Siloé, que significa um enviado. Mas Jesus falou, vai lá no tanque e lava. Ele poderia questionar Jesus e dizer, mas espera aí, o que eu vou ir lá e lavar os meus olhos no tanque? O que vai acontecer? O que vai se passar? Mas Jesus falou, vai. Ele não questionou não, ele foi e fez. Sabe o que Jesus espera de mim e de você, irmãos? É que nós não venhamos questionar Jesus do que Ele está permitindo acontecer na minha vida e na tua vida. O negócio é dobrar o joelho, orar e clamar e suplicar e pedir a misericórdia do Senhor, que Deus está conosco para nos dar vitória. Ao invés de questionar, ao invés de reclamar, vamos dobrar o joelho e vamos orar, que a vitória vai chegar, a bênção vai chegar, o milagre vai chegar. Aquele moço não questionou, mas espera aí, para que o senhor está passando lodo nos meus olhos e está mandando eu ir lá lavar o rosto lá no tanque? Para quê? Não, ele não questionou. A Bíblia diz que ele foi e lavou-se. Ele lavou. E o que aconteceu? O que aconteceu? O versículo de número 7. Olha aí, e disse, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou enxergando, voltou vendo. Irmão, tem coisa que Jesus vai mandar você fazer, você faz, porque quando você voltar, a vitória vai voltar junto com você, o milagre vai ser junto com você. Mas nós temos a mania do quê? De questionar, né? Nós temos mania de questionar Deus. Por quê? Por quê? Vocês lembram que Moisés começou a questionar Deus? Os porquê de Moisés? Os porquê de Moisés para com Deus? Deus, o senhor está mandando eu ir até Faraó, mas eu não posso. Manda o Arão, eu sou um homem de língua pesada. Eu sou um homem que tem dificuldade para falar a língua novamente dos egípcios, porque eu saí de lá faz 40 anos, e agora eu vou voltar lá. Manda o Arão falar por mim. E Deus falou, ô Moisés, se fosse para você me questionar, fosse para você dar opinião e mandar eu falar com Arão, se fosse com Arão, eu falava direto com ele, mas o meu negócio é direto com você. Você não tem que terceirizar o que eu tenho mandado para a tua vida. O que tem de crente terceirizando a chamada dele para terceiros, em vez de fazer a obra do Senhor, está passando a responsabilidade para outro. Mas nesta noite, o nome do Senhor vai ser glorificado, a partir do momento em que eu e você deixar de questionar a Deus e fazer a obra do Senhor, em nome de Jesus, enquanto é dia. Olha aí para você ver. Ele voltou vendo. Ele voltou vendo. Que coisa, né? Você vai para lá com a luta. Jesus mandou você vir para cá, você veio com a luta. E quando você volta sem ela. Você volta sem ela. Foi o que aconteceu com ele. E quando ele voltou, meus queridos, aí você sabe que vizinho é assim, fica de janela olhando, né? Infelizmente é dessa maneira, o vizinho fica olhando lá para sua casa, para a casa do outro, para ver o que está acontecendo. E de repente, o versículo 8, então os vizinhos e aqueles que tinham visto que eram cegos diziam, é ele? Mas agora há pouco ele estava ali sentado na porta da casa dele, no banquinho lá de fora. É ele mesmo?
Ele estava cego, ele era cego. Ele não enxergava. Eu conheço ele desde menino, desde pequeno. Meu querido, o que Deus vai fazer na tua vida vai chamar a atenção dos vizinhos. Se você não reclamar e nem questionar, mas fazer o que Deus está mandando você fazer, os vizinhos vão ficar intrigados. Mas espera aí, o que aconteceu com fulano? Da noite para o dia, a vida dele mudou. Sabe o que é? É que Deus tem um projeto maravilhoso para a tua vida. Querendo o inimigo ou não, esse projeto vai concluir em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. As lutas que você passou, as lutas que você está passando, é permissão de Deus para te fazer melhor ainda no futuro. É permissão de Deus para poder te lapidar, para poder moldar a sua vida, para que você possa administrar a bênção que Deus vai colocar nas tuas mãos em nome de Jesus Cristo. Os vizinhos olhando, mas é o filho da dona Maria, aquele ali? Ele era cego, eu conheci ele desde pequena, é de nascença que ele é cego. Aí, não é este aquele que estava sentado e fazia o quê? Mendigava. O que é mendigar? Pedir ajuda, pedir esmola. Ele está lá, sem visão. Oh, dá uma ajuda, moço. É lógico que ele não ia direto da pessoa, porque ele não enxerga, mas alguém levava. Alguém conduzia ele. Uns diziam, é este. E outros, parece com ele. Confusão, hein? Uns falavam, é ele. Outros, não, parece com ele, mas não é não. Parece, mas não é não. Porque ele não enxergava, esse aí enxerga. Oh, coisa maravilhosa, hein? O que Deus tem guardado para mim, irmão, se nós sonhássemos o que Deus tem para nós, nós iríamos orar mais, nós iríamos consagrar mais, nós iríamos buscar mais a Deus, porque Deus tem o melhor para a minha vida e para a tua vida, meu querido, reservado para a igreja, reservado para o seu povo. Pastor, mas por que Deus não faz? Deus não faz é porque nós deixamos de humilhar, nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar, nós deixamos de pedir. E veja bem, e diziam, é este? Outro, não, parece com ele. E ele dizia, não, sou eu mesmo. E diziam, pois como que os seus olhos se abriram? Você era cego, como é que seus olhos se abriram? Respondeu ele e disse, um homem chamado, ele contou detalhes, irmão. Nós temos que contar os detalhes do milagre que Deus faz na nossa vida. Ele contou detalhes, sabe por quê? Aqui, ó, versículo 11. E respondeu ele e disse-lhe, um homem chamado Jesus, fez o quê? Lodo, untou os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e voltei vindo. Ele contou o milagre no detalhe. Tem hora que nós temos preguiça de contar o milagre que Deus fez na nossa vida. Nós não temos coragem de contar as maravilhas que Deus faz. Irmão, o segredo é quanto mais eu conto, mais milagre Deus vai fazer na minha vida. Quanto mais eu propago o que Jesus faz na minha vida, mais Ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Você lembra daquele demoniado gadareno? Jesus falou assim, ó, vai para casa e volta para os seus e não conta para ninguém o que eu te fiz. O que o rapaz fez? Voltou para casa, mas voltou fazendo o quê? Contando para todo mundo, ó, eu fui liberto, eu era endemoniado, eu ia morrer, o diabo estava me matando, mas Jesus veio e me libertou. E Jesus mandou ele fazer o quê? Ficar quieto, quietinho. Ele não aguentou não. Tem uns que não precisam nem de Jesus mandar ficar quietinho, já fica quietinho por conta própria. Mas não vamos ficar quietinhos não, vamos dizer, Jesus é o Senhor, Jesus é maravilhoso, Jesus Ele é o Deus eterno, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza, Jesus renova, Jesus restaura, Jesus transforma a minha vida e a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Testifica. Um homem chamado Jesus, ele untou meus olhos com lodo, eu cuspi no chão, fez lodo e eu fui no tanque e lavei. Responderam, aonde está ele? Cadê ele? Esse Jesus que você fala, eu não sei não.
Porque Jesus não parava, irmão. Jesus não ficava na sinagoga. Jesus viajava para todo lado pregando a palavra. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Levou lá para os fariseus, e os fariseus era contra Jesus. Era contra os ensinamentos de Jesus. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego. E era o quê? Sábado. Era sábado aquele dia. Era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos daquele cego. Tomaram, pois, também os fariseus e perguntaram, como vira? E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei e vejo. Ele contou para os fariseus também do mesmo jeito. Ele não acrescentou e nem diminuiu. Como que você foi curado? Eu fui curado? Um moço chamado Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou nos meus olhos, esfregou nos meus olhos o barro. Eu fui lá no tanque, ele mandou ir lá, fui lá e lavei e voltei vendo. Mas hoje é sábado, hoje não pode curar. Os fariseus tinham a doutrina, né, sabática de defender o sábado, e Jesus havia curado no sábado. Aí os fariseus fez o quê? Olha aí. Tornaram, pois, também os fariseus perguntar, versículo 16. Então algum dos fariseus dizia, este homem não é? Não é o quê? Esse homem não é de Deus. Os fariseus falaram, esse homem não é de Deus não. Porque ele está ferindo a lei. Ele não guarda o sábado. Se ele fosse de Deus, ele guardava o sábado, ele não fazia nada no sábado. Mas esse homem não é de Deus. Está aí, ó, né? Aí, ó, versículo 16. Então algum dos fariseus dizia, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Não guarda o sábado. Dizia outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão o milagre de Jesus trouxe dissensão entre os fariseus, entre os vizinhos, entre todo mundo ali, trouxe dissensão. Então tem coisa que Deus vai fazer na minha vida, que muita gente não vai acreditar e vai começar a julgar, meu querido. Mas eu não quero nem saber, se foi Deus que fez, eu quero agradecer, eu quero louvar, eu quero testificar, porque eu sei que é Ele que está conosco todos os dias. Olha aí. Tornaram, pois, a dizer, versículo 17, dizer ao cego, tu que dizes que ele te abriu os olhos? E ele respondeu, tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e agora visse, por enquanto não chamaram os pais do que agora havia. Enquanto não chamaram. Eles não acreditavam que o rapaz era cego de nascença. Enquanto não chamou o pai e nem a mãe. Chamaram o pai, chamaram a mãe e perguntou. Este vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego, como, pois, vê agora? Os pais responderam e disseram-lhe, sabe que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Ele tem idade para responder, pergunta a ele. Ainda deu um... Ele estava com medo, né? Vó, ele é nosso filho, eu sei que ele é cego. Agora, quem curou ele, eu não sei não. Eu não estava lá. Agora, ele já é de idade. Porque os irmãos sabem que com 12 anos, um menino em Israel já responde pelos seus atos. 12 anos. Ele já é de maior. Pergunta para ele que ele já responde. Irmãos, eles queriam, está igual no Brasil aqui, cada um está jogando a bomba no outro, assim, pá, pá. Eles queriam anular o milagre de Jesus, mas não tem como, meu querido, não tem como. O inimigo pode lutar, pode pelejar, mas não tem como anular o milagre de Deus na minha vida e na tua vida. Deus já fez, vai fazer e vai continuar fazendo milagre em nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Olha aí.
Mas seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, o que iria acontecer? Por isso que os judeus jogou nas costas do filho, os pais jogou na costas do filho, porque se eles falam que foi Jesus que curou, ele era expulso da onde? Da igreja, da sinagoga. Vocês não podem vir na reunião não, porque vocês estão envolvidos que esse falso Messias, que esse falso Cristo, que esse mentiroso, você está envolvido com ele. Então para eles não sei, irmão, tem gente que prefere defender a tese da sua religião do que defender o nome de Jesus. Nós não vamos defender tese de religião, mas nós vamos defender a palavra de Jesus. Nós vamos defender o nome de Jesus, porque é Ele que morreu na cruz para nos salvar e nos libertar. Mas se eu não defender, eu vou ser expulso. É igual tem igreja aqui, vocês sabem, não precisa nem de eu falar. Tem igreja que se não fizer do jeito deles, eles são expulsos da igreja. E não existe isso, meus queridos. Não existe isso. Nós ficamos com a palavra. Nenhum estatuto, nenhum documento que é maior do que a palavra de Deus. Esses dias, teve uma autoridade do Brasil que eles acharam ruim, porque falou assim, que a palavra de Deus está acima. Como é que chama o que rege o nosso país? Da Constituição. Ele falou, vocês viram. A palavra de Deus está acima da Constituição. Está ou não está, meus queridos? Está, a palavra de Deus está. A palavra de Deus está. O Senhor fala, olha, passa o céu, passa a terra, passa gerações e gerações, mas a minha palavra não há de passar, diz o Senhor dos exércitos nessa noite. Alabaxará canderebe anavaxeri andará manaias. O salmista, tem até um hino, né, que fala: a tua palavra escondi, gravada no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Oh, glória! A palavra de Deus, ela é tão poderosa que se eu guardar a palavra, ela não deixa eu pecar contra o Senhor. Não deixa. Então, meus queridos, o pai daquele menino, daquele moço, ficou com medo de dizer que era Jesus que tinha curado. Se nós falar, eles vão expulsar nós da igreja. Meu filho, se eu for expulso da igreja por causa do nome de Jesus, eu glorifico Deus dia e noite. Dia e noite. Por quê? Porque Ele está conosco. Aí, eles estavam querendo, sabe o quê? Anular o milagre que Jesus fez. Olha, por isso é que seus pais disseram: tem idade, pergunta a ele. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele chamou o rapaz e falou: dá glória a Deus, rapaz. Esse homem que você está falando aí que pôs lodo nos seus olhos, é pecador. Comedor de feijão, é pecador. Falando de Jesus, meus queridos. Agora, olha que coisa mais gostosa, ó. Respondeu ele, pois, se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que ele me curou. Se ele é pecador, eu não sei não. Mas uma coisa eu sei, ele pôs lodo nos meus olhos, mandou eu lavar, eu lavei e estou curado. Irmão, aí os fariseus mordiam nos lábios. Sabe quando a pessoa está com raiva da gente? Eles queriam matar aquele moço, eles queriam furar os dois olhos dele. Você não foi curado coisa nenhuma. Mas não tinha como. Eles tinham que se render ao milagre de Jesus na vida daquele moço.
O mundo vai ter que entender, o mundo vai ter que saber que tem um Deus dono dessa igreja, e eles vão ter que render diante do milagre que Deus vai operar em favor da noiva de Cristo. O mundo vai ter que se render diante do milagre que Deus está fazendo sobre a vida da igreja, sustentando a igreja no tempo de crise, sustentando o seu povo diante da dificuldade. Em um tempo de crise, a glória de Deus está no meio da igreja. Charada calabacharamahas. Arando querebade querevasuribei rivalamaná. Aleluia. Aleluia. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. Eu não sei se ele é pecador, eu não sou juiz. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu estou vendo agora. E olha aí, tornaram a dizer-lhe. Eles não queriam aceitar, gente. Eles estavam dizendo assim, ó, confessa que não foi ele. Confessa. Olha aí, ó. Tornaram a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Não tem base, né? Eles já tinham ouvido 2 vezes, 3 vezes, agora mais uma vez. Mas que jeito que foi? Mas conta para mim. Eles estavam querendo, olha aí. Então, respondeu: já vos disse e não ouviste, para que quereis tornar a ouvir? Eu já falei para vocês, por que vocês querem ouvir de novo? Eu já falei para vocês, aí. O que vocês querem ouvir de novo? O menino já estava ficando nervoso já. Mas quem que não fica nervoso? Quem que não fica, meus queridos? Quereis porventura fazer também? Ah, aqui pegou. O menino falou: vocês querem que eu conte de novo? Eu sei o que vocês querem. Vocês estão querendo virar discípulo dele também. Vocês também querem converter a ele? Porque eu já converti. Vocês também querem converter a ele? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Meu Deus do céu. Que coisa, né? Olha para você ver, irmãos, aonde o ser humano chega. Se você quiser ser discípulo dele, você vai. Nós somos discípulos de Moisés. Agora, Moisés trabalha com quem? Com Jesus. Com Jesus. Agora, Jesus vai estar dividido com Moisés? De maneira nenhuma. Isso é falta, vocês sabem do quê? De estudar as Escrituras. De ler a palavra. É igual hoje, tem gente que não sabe qual o primeiro livro da Bíblia, mas o que os homens ensinam é o que eles guardam. Se ensinar errado, eles estão aprendendo errado e guardam errado. Ó, vocês não podem misturar com outros povos de outras igrejas, eles não são irmão, eles não são da mesma fé, eles não são irmão, eles é primo. Vocês não podem misturar, vocês não podem comer na casa deles, vocês não podem ir na igreja deles, eles não podem vir na nossa e tudo mais. É assim que eles queriam. Porque nós seguimos Moisés. Ele quer seguir Jesus, ele que siga, mas nós seguimos Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Eu sei que Deus falou com Moisés. Agora esse aí eu não sei de onde que veio, não. Eu não sei de onde que saiu. Se você for lá no Evangelho de João, no mesmo aqui que nós estamos lendo, no capítulo de número 6, você vai ver Jesus falando da sua missão. Aí Jesus fala assim, ó, os discípulos, nós temos pai Abraão, e não sei o que lá mais, nosso pai Abraão. Aí Jesus fala assim, ó, vocês servem Abraão? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Antes que Abraão fosse, eu já era. Ele olhou e falou assim, ele não tem 50 anos.
Agora eu vi que ele está louco mesmo. Ele não tem 50 anos e está falando que antes de Abraão ele já existia. Eles não conheciam, porque Jesus existe desde a eternidade. Não tem princípio, não tem meio e não tem fim. Ele é eterno, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, é o Senhor dos exércitos. Jesus falou para ele: vocês servem Abraão? Eu sou antes de Abraão. Aí ele fala: esse aí é o filho da irmã Maria com o senhor José. É o filho da irmã Maria com o senhor José. E agora está aí dando uma de que é antes de, não tem nem 50 anos. Mas não sabia eles que ali estava o Messias, que eles tanto esperavam e que estão esperando hoje, mas ele já veio. Ele já veio, e você que abraçou a fé nesse Jesus, nesse Messias, está aguardando agora a sua vinda, para nos levar, para que onde Ele estiver, nós vamos estar também, em nome do Senhor Jesus Cristo. E para encerrar, o homem respondeu e disse-lhe: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Aí ele fala: aí que está a maravilha, aí que está o segredo do negócio. Vocês não sabem de onde que ele é, e ele veio e fez um milagre. É aí que está a maravilha. Vocês não sabem de onde ele veio, e ele fez um milagre, e ele me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Isso aqui é o moço falando para ele. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, Ele ouve. Deus não ouve pecadores, mas se alguém faz a sua vontade, faz o seu querer, Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu clamor, Deus ouve. Então, para que você entenda o milagre que Deus tem para fazer, meus queridos, por esses dias, na vida da igreja, vai acontecer como o profeta, quando Samuel falou para Eli: fala para Eli, o que eu vou fazer nesses dias vai tinir o ouvido de muita gente não vai entender o meu projeto, porque é um tempo de escassez, é um tempo de dificuldade, mas eu tenho compromisso com a minha noiva, eu tenho compromisso com a minha igreja, e nada vai faltar para a minha noiva, nada vai faltar para a minha igreja. Eu sou o Senhor eterno. Não vai faltar, meus queridos. Tem bênção de Deus chegando para a igreja. Tem milagre de Deus chegando para a igreja. Tem milagre de Deus chegando para a igreja. Tem milagre de Deus chegando para a igreja, irmão. Quando eu falo igreja, para nós aqui que somos igreja de Cristo, somos o corpo aonde Cristo habita, tem milagre de Deus chegando. Alguém pensou, agora vai falir, agora vai acabar, mas é engano de Satanás, porque quem é que financia esta obra? É aquele que está sentado no trono, vestido de majestade e de glória. É Ele que sustenta e financia esta causa. Ai, alá xaraba, calavá, sarama, nabadaraba, xaraias. Olha aqui, meus queridos, sabe o que acontece? Quem financia esta causa, evangelista Lázaro, presbítero Cristiano, quem financia esta causa é Deus. Mas quando Deus não pode contar com o seu povo, a obra não para. Quando Deus não pôde contar com Acabe, Deus falou: eu não conto com desviado, eu levanto o corvo, mas eu não conto com desviado, eu não conto com quem afastou da minha presença. Vou levantar corvo para sustentar a minha obra. A providência de Deus está chegando. Alguém vai querer explicação sua? O que aconteceu com a igreja de vocês? O que aconteceu? Que sim, de uma hora para outra vocês estão lá no auge. O que aconteceu? O que aconteceu? É que essa igreja tem um dono.
Essa igreja não é do pastor Elias. Essa igreja não é do evangelista Lázaro, do presbítero. Essa igreja tem um dono. Esse povo tem um dono. E quando esse povo dobra o joelho e clama, a voz atravessa o teto, atravessa as nuvens, atravessa tudo e chega no trono de Deus. E Deus se coloca de pé e diz: estou enviando recurso para a minha igreja. Ai, alabaxaracandarai, alamarras. Eu não sei como, meus queridos. Se eu te explicar, não é milagre, mas tá para chegar um milagre para nós. Está chegando um milagre para a igreja. Conta-se o dia, nós vamos testificar aqui. O milagre está chegando. Começa a olhar esse lugar aqui e dizendo: foi muito bom ficar aqui. Aleluia! Foi muito bom, nós ficamos aqui muito tempo, mas agora Deus providenciou um milagre. Meu Deus. Xandara Hassubi Araga Sheri Handare Manava Shara Maná Hasebias. Aleluia. Oh, meu Deus. Jesus. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Fique de pé quem pode, meus queridos. Meu Deus, sinta a presença do Espírito de Deus. Sinta a glória do Senhor. Sinta o fogo pegando nos seus pés, queimando no seu corpo, no seu coração, na sua alma. Sinta a presença do Espírito de Deus te renovando, te tocando, te restaurando, te restabelecendo. Sinta a glória do Espírito de Deus. Sinta a presença dEle. Sinta a glória dEle nesta noite. Aleluia. Meu Deus. Ai, conjó benel vekel de rebe astoi keneve assuri andaraias. Uribidicou vinebe andor calai me revias. Oh, araticonobe andor que aleve aramacha queri andarás. Meu Deus. Ora manda cove alai jundobe deve corias. Meu Deus, nesta noite, ora matorébia, o Senhor é o Deus, meu Pai, onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor é o Deus que conhece, o Deus que vê, o Deus que sabe, o Deus que opera, o Deus que realiza milagre, o Deus que faz sinais, prodígios para a glória do Teu nome. Começa a tocar agora, meu Pai, nesta vida, neste coração, nesta alma, restaurando a saúde agora dessa pessoa que está entubada agora, meu Pai querido, entre a vida e a morte. Neste momento, meu Pai, a respiração possa voltar, esse vírus maldito, miserável, desapareça em nome de Jesus do corpo físico dessa pessoa, meu Pai, e o Teu povo esteja guardado, coberto com o Teu sangue, com a Tua glória, com o Teu poder neste momento. Sharai Kenébia, Marai Decóvia, Uribi Ondébia, Dó, aleluia. Meu Deus, manifesta a Tua glória, o Teu poder. Alimenta agora a fé, a esperança, a coragem, o ânimo, o desejo de vencer, superando, meu Pai, os obstáculos, superando as barreiras, superando os empecilhos, embaraços, queimando, meu Pai, as artimanhas, as setas, os dardos inflamados do maligno e abençoando o Teu povo de forma sobrenatural. Eu sei, meu Pai, que a bênção espiritual, a bênção material, a bênção financeira para a Tua igreja, para o Teu povo, está vindo, meu Pai, o recurso a qual só o Senhor tem, Senhor pode, e não tem como explicar, meu Pai querido, não tem como explicar, mas nós sabemos que o Senhor é dono do ouro, dono da prata, dono de tudo, por isso nós deixamos nas Tuas mãos, hoje e sempre, eternamente, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Glória a Deus, podemos assentar, meus queridos, nós vamos dar os avisos.